Olá! Hoje eu resolvi dividir com vocês uma história linda, que é a história da Maria Mulambo. É uma história que se passa na Normandia, e a história de Maria Margarida. Ela era filha de um conde, então ela vem de uma família muito abastada, uma família de 4 filhos, e ela era a caçula, muito mimada. Ela tinha uma personalidade muito forte, muito ligada à materialidade. Ela só dava valor às festas, os salões, às roupas, às joias. Já menina, gostava de chamar atenção, já se mostrava diferente das demais e era muito arteira. Existia uma guerra entre a França e a Inglaterra pela Normandia. E então, para o rei da França, era muito importante fazer já vínculos com os nobres da Normandia para fortalecer mais ainda a França. E uma das maneiras de fazer esse vínculo foi o rei arranjar o casamento para o filho dele, que era o filho mais velho, com a menina Maria Margarida, que só tinha 15 anos na época. E a diferença de idade dos dois era grande. E ela não queria de jeito nenhum, né? Ela sonhava com um príncipe encantado, um homem bonito. Vinha aquele homem mais velho, porque nos tempos antigos as pessoas com 40, 50 anos já tinham uma aparência bem envelhecida, muito diferente da gente hoje. Então, para ela, aquilo... Como que o pai estava fazendo aquilo? Mas, enfim, ela devia obediência ao pai, e esse casamento foi arranjado. E ela teve que casar com esse príncipe. Não bastando casar com o príncipe, ela teve que sair da Normandia e ir viver na França. Quando ela chega lá na França, né, sendo princesa, aí sonhando, mas pelo menos eu vou ter a roupa que eu quero, vou participar de todas as cortes, de todas as festas, nada disso aconteceu. Ela casa com um marido muito rude, um homem extremamente grosseiro, violento, a trata muito mal, e ela começa ali uma jornada muito infeliz. Então no começo ela ainda se deslumbra com toda a nobreza, com toda a riqueza, mas daqui a pouco aquela coisa de ficar trancada dentro do castelo vai se transformando tão monótono, tão triste, tão sem vida, e não bastasse isso, esse príncipe o tempo inteiro a tratava muito mal. Passado um tempo que eles casaram, o rei vem a falecer e o marido dela assume o trono. Com isso ela deixa de ser princesa e vira uma rainha. E mais uma vez ela imagina que a vida dela vai ser diferente, que então agora eu sou rainha, vai ser diferente, mas nada. É dali para pior. Cada dia esse marido, agora com total poder, ele vai se transformando e vai se mostrando, na verdade, uma pessoa horrível. E o desprezo que ele trata ela era uma coisa horrorosa. Até as relações que ele tinha eram sempre umas relações abusivas. E passa um tempo, vem uma aia nova para ser a dama de companhia dela, de nome Isabel. E elas viram ali, ela ganha nessa aia uma irmã. E viram grandes amigas. E essa aia sempre, quando tinha as folgas, voltava contando as coisas da cidade, contando as mazelas que o rei estava fazendo, ou alguma coisa de novidade dos povoados. E era o que distraía ela. Até que um dia a aia fala assim, ela muito triste, muito depressiva. A aia, para animar, ficava procurando tudo para animar ela. Falou assim, e se você se disfarçasse e a gente aproveita que o rei está em alguma viagem e você fosse comigo no vilarejo para você ver com seus próprios olhos? Ela falou, será? Não, vamos lá, você vai gostar, né? E assim faz. Ela se veste com uma roupa de plebeia e vai disfarçada com sua aia conhecer o povoado, conhecer a cidade, conhecer os seus súditos, mas disfarçada, nunca contando para ninguém que ela era a rainha Margarida.
E ali ela começa a ver com os próprios olhos o sofrimento, as mazelas, o quanto o marido dela maltratava o seu próprio povo, não dava atenção a nada daquilo. E ela começa a se condoer com toda aquela história e ao mesmo tempo ficar encantado mesmo com todas essas mazelas, a alegria do povo, a família que se juntava, que dançava, que cantava. E ali ela começou a ver vida. Tudo era o oposto de tudo que ela já tinha vivido. E ela amou aquilo. E aquilo virou uma parte dela. Toda vez que esse rei se ausentava, ela se juntava com Isabel e vamos. E ali ela começou a ajudar o povo. Ajudar. E ajudava da maneira que ela podia. E um dia ela vendo muitas doenças, muitas coisas, e achando assim, só quando eu vou distribuir ali uma frutinha, alguma coisa, isso é muito pouco. E ela diz contando para Isabel dessa tristeza dela, né? Dessa decepção, e o quanto ela estava se sentindo impotente diante daquilo. Isabel falou, mas você é impotente por quê? Você é a rainha da França. Quando o rei se ausenta, você tem poder. Aproveite nesse momento e faça pelo seu povo aquilo que você tem desejo. Ela falou, é verdade. Então todas as vezes que o rei se ausentava, ela mandava distribuir comida, distribuir remédios, até roupa mesmo para os flagelados. E com isso ela foi ganhando o respeito e o amor do povo. Esse povo cada dia aclamava mais ela e cada vez mais falando mal do rei. E esse rei, ele tinha uma personalidade muito narcisista, muito egocêntrico. Ele não admitia que nada, mas absolutamente nada, fosse melhor ou maior do que ele. E ver a mulher dele sendo aclamada, ele falou, mas como que essa mulher é aclamada desse jeito? Por que o povo a ama tanto? Aí ele descobriu que na ausência dele, ele distribuía comida. Ele proibiu, mas mesmo assim, quando ele não estava, ela arrumava um jeito de burlar a ordem dele, ir lá e fazer. E com isso ela foi sempre caindo nas graças do povo. E nessas idas dela para a cidade, ela se encanta com uma família que era um casal com 4 filhos. E não sei se por associar, de pensar na mãe, no pai, 4 filhos, que era a formação da família dela, ela se aproxima muito dessa família. E essa mulher dessa família, ela adoece. E Margarida faz questão de, toda vez que ela vai lá, ela faz questão de ir até a casa, de ficar com essa família, de levar guloseimas para encantar essas crianças, de cuidar dessa mulher. Mas a mulher cada dia mais doente, mesmo ela oferecendo todos os cuidados do reinado, que era o médico oficial dela, mesmo assim essa mulher vem a óbito. E aí isso faz ela se condoer e se aproximar mais ainda dessa família. E por coincidência, o avô dessas crianças, ele era o cozinheiro oficial do palácio, de nome Jean, e o pai dessas crianças chamava Pedro. Então, sabendo disso, todas as vezes que ela ia visitar, ela sempre chamava Jean e falava, faça tudo aquilo que eles gostam para levar para eles. Então, quando ela chegava, era a alegria da casa. E ela e Pedro foi ali cada vez mais se unindo e nasce um amor, uma amizade. Não existia ainda uma relação amorosa, mas existia essa relação de respeito e de amizade entre os dois. Já estavam se transformando em cúmplice, ao ponto que um confidenciava coisas ao outro. E assim foi. E essa admiração por Margarida, o nome dela, foi sendo espalhado. E o rei, cada dia com mais raiva, com mais ciúmes, até que um dia, num acesso de fúria, ele vai e manda prender Margarida na masmorra. Quando essa história cai na boca de todos os criados, que chega na boca do Jean, que chega na boca de Isabel, que corre por todos os vilarejos de Pedro, todo mundo começa
a reclamar e começa a ter protesto nos muros, né, nos portões do palácio, e todo mundo aclamando, e aí que gritavam mais aí o nome dela. E esse rei enlouquecendo, não aguentando mais ouvir o nome de Margarida. Bom, junta Isabel, Pedro e Jean e tramam a fuga e a soltura de Margarida. Num dia, numa saída do rei, eles vão até a masmorra e conseguem soltar Margarida, já com tudo planejado, e ela se junta a Pedro e as crianças e partem para Normandia, fugindo da França. Quando chegam lá, eles vão viver no campo. E eles começam a construir e se transformam numa família. Ela, Pedro e essas 4 crianças. E ela vira uma simples camponesa. Ela descobriu que a riqueza da vida está no viver e não nos objetos. E ali os dois por um tempo são felizes. Até que um dia ela acorda e passando mal e vai consultar ali uma mulher, uma parteira, né, que era a médica dos camponeses, e fala para ela que ela está grávida de Pedro. Até que um belo dia vem parar no ouvido do rei que Margarida estava vivendo na Normandia como uma camponesa e que tinha montado uma nova família ao lado de um plebeu e que estava grávida. Quando ele escuta a palavra grávida, esse homem enlouquece. Ele fala, como assim? Ela deu um herdeiro para um plebeu? E para mim que sou um rei, ela não me deu um herdeiro? Aí aquilo ali, o orgulho dele fica ferido. Juntando que passou todo esse tempo e ainda o povo continuava clamando o nome dela, o que ele faz? Ele junta lá os seus soldados, os seus homens de confiança, e falam que é para ir atrás de Margarida e Pedro e trazer todo mundo preso. E assim eles fazem. Parte essa caravana para Normandia e trazem Pedro, Margarida e seus filhos. Quando chega lá, Pedro é condenado à morte pelo rei. Seus filhos são escravizados. E Margarida é presa dentro de um quarto. E mesmo na condição grávida, ele fazia questão de continuar todo dia maltratando e humilhando ela. Maltratando e humilhando ela. E nesses maltratos, ele olhava para a cara dela, por mais que a maltratasse, ele olhava e continuava vendo vida, continuava vendo brilho, e continuava vendo todos os criados do palácio sempre falar dela com muito amor e com respeito, e olhar para ele com um olhar de ódio, por saber os maus tratos que ele fazia. E aquilo ia cozinhando dentro dele. E ele cada dia com mais raiva daquela história. Então quando ele chegava e vinha maltratar, ele falava assim, dá uma olhada para você. Você não é ninguém. Eu te dei tudo. Você era a rainha da França. Mas você preferiu ser esse mulambo. Você não passa de uma Maria Mulambo. Que o mulambo era uma expressão usada para os maltrapilhos. Para aqueles que mal tinham que se cobrir. Então catava qualquer coisa e cobria o corpo para não andar completamente nu. Então o rei usava esse termo. E ela olhava para ele e falava assim, revidando que preferia ser uma Maria Mulambo do que ser a esposa dele. Então sempre que ele vinha para ferir, ele não feria, porque nada tirava aquela cara de orgulho dela. Até que um dia, num acesso de raiva, vendo sua barriga crescer e o povo gritando o nome dela no portão, ele, num surto, ele manda levar ela até a masmorra e que arremessasse ela lá de cima, porque para baixo tinha um penhasco com o mar. E assim fizeram. Jogaram ela do castelo. E ela caiu. E não morreu imediatamente, mas bem ferida, logo ela veio a óbito. Quando souberam isso, começou aquela impulsão, né, o povoado inteiro, todo mundo se juntando e todo mundo indo atrás para resgatar o corpo dela do mar, até que conseguiram fazer. Cobriram ela com um lindo manto, porque ela estava muito destroçada, muito ferida, muito quebrada.
juntaram ela toda naquele manto, depois fizeram questão de cobrir o corpo dela todo de flores e deram um belo funeral. Foi um funeral que durou mais de uma semana e veio gente de muitos lugares porque ela já era bem famosa. E aí reza uma lenda que onde ela caiu, nesse penhasco ali entre as pedras e a água, nasceu flores. E várias mulheres que sofriam maus tratos, que sofriam mazelas, que se sentiam preteridas, desvalorizadas, iam para esse lugar para pedir proteção da rainha Margarida. Então, quando esse espírito é suspenso e ganha o direito de ser uma pombogira, e no futuro, na ascensão da falange dela, ela vira uma libara, que é acima de pombogira, ela escolhe o nome dela de Maria Mulambo, que era como ele chamava, e ela acha que isso não é uma vergonha, é uma força. Porque uma mulher, uma essência, é muito mais do que uma veste, é muito mais do que um traje ou uma adorno. O ser, a beleza dele está na alma, jamais na matéria. E essa falange dela, quando nasce, é uma falange para proteger todas as mulheres que sofrem maus tratos, todas as mulheres que são abusadas, que não são respeitadas, todas as crianças que são desrespeitadas, que são abusadas, que é inserido muito cedo a sexualidade, com isso quebrando o selo dessas crianças, né, esse selo de proteção da inocência. Ela é a protetora de todas as mulheres, todos os seres que precisam se prostituir pela necessidade ou pelas mazelas familiares. Então ela pega esse grupo que precisa tanto da energia dela. Porque nesse grupo, protegido no manto dela, ela não vê o que esses seres fazem. Ela só tem a preocupação de proteger eles contra o outro. Aquele outro que é tão egocêntrico que precisa sobrepujar a energia desses seres. Então essa é a nossa amada Maria Mulambo. Esse ser tão encantador que tem essa capacidade de proteger todos os seres com um olhar de amor e de entendimento dela. Laroe Maria Mulambo, você terá sempre meu amor e meu respeito. Muito axé.